Olá, turminha do primeiro ano B. Boa tarde. Vamos iniciar nossa aula de matemática de hoje. Nessa aula vamos revisar o conteúdo de proporção, tema que já foi trabalhado com vocês no nono ano. E aqui vamos revisitar para você lembrar o que você esqueceu. Vamos iniciar aqui com o conceito de proporção. Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões, e sua propriedade fundamental, pessoal, vai ser o seguinte, ela diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, se você tem uma igualdade entre duas razões, você pode pegar aqui e multiplicar os extremos, que vai ser igual à multiplicação entre os dois meios. Consideremos que o A e o D vai ser os extremos, e o B e o C são os meios. Então, o produto aqui dos dois extremos, que é o A multiplicado pelo D, vai ser igual ao produto dos dois meios, que é o B multiplicado pelo C. Para resolver questões que abordam esse tema, você vai ter que analisar ou verificar se as grandezas envolvidas são inversamente ou diretamente proporcionais. Primeiro, vamos verificar ou aprender como que você faz para verificar quando as grandezas são diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma delas acarreta no aumento da outra, e a diminuição de uma implica na diminuição da outra. Então, se a primeira aumenta, a segunda deve aumentar. Se a primeira diminui, a segunda deve diminuir. Elas são iguais, então por isso que elas são diretamente proporcionais. Exemplo, as grandezas número de máquinas de uma indústria e número de peças produzidas são diretamente proporcionais, pois quanto mais máquinas, maior será a produção. Ou seja, quanto menos máquina, menos peça produzida. Quanto mais máquina, mais peças produzidas, pessoal. Se duas grandezas aumentam juntas ou diminuem juntas, então essas grandezas são ditas diretamente proporcionais. Então, quando acontece das duas aumentarem ou as duas diminuírem, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Vamos aprender agora como que a gente faz para verificar se elas são inversamente proporcionais. Duas grandezas, pessoal, são inversamente proporcionais quando o aumento de uma delas vai ocasionar a diminuição da outra e vice-versa, né? A diminuição de uma vai acarretar o aumento da outra. É o contrário, né? Então, aí dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais quando isso ocorrer. Vamos ver esse exemplo aqui. As grandezas velocidade e tempo de viagem são inversamente proporcionais, pois quanto maior é a velocidade, menor é o tempo para concluirmos a viagem. Então fica claro, né? Se você vai mais rápido, você vai fazer a viagem em menos tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Agora vamos ver aqui a regra de 3, pessoal. Essa regra, ela nos permite relacionar dois valores de uma grandeza com dois valores de outra grandeza, que são proporcionais. Tanto pode ser inversamente como diretamente. Aí a gente vai fazer essa relação entre essas grandezas, entre esses valores, para encontrar um valor desconhecido. E essa regra de 3 vai ser simples quando envolve apenas duas grandezas. E quando envolve mais de duas grandezas, dizemos que ela é composta. Vamos fazer esse exemplo para você ver como que você deve utilizar essa regra para solucionar problemas. Esse exemplo 1 fala assim: a produção diária de uma indústria é de 12 mil peças para automóveis. Foram contratados mais 200 operários e a produção diária passou para 20 mil peças.
qual era o número de operários que trabalhavam na produção da empresa antes dessa admissão. Para resolver essas questões, o primeiro passo que você deve dar é identificar as grandezas envolvidas no problema. Nesse caso, as grandezas envolvidas no problema vai ser o número de operários e o número de peças. É aquilo que você pode contar ou medir, né? Nesse caso, o que você pode contar aí vai ser o número de operários e o número de peças. Agora vamos analisar os dados apresentados no problema. Você percebe que aparece aqui esse 200 mil peças, aparece 200 operários e aparece esse 20 mil peças aqui. E ele pergunta quantos operários tinha antes da contratação desses 200 operários. Então você vai ter que pensar o seguinte, ó. Quantos operários tinha para produzir 12 mil peças? Se para produzir 20 mil peças, foi contratado 200 operários, né? Então, esses 200 operários produziram quantas peças durante um dia? Basta você pegar o 20 mil menos o que era produzido anterior à contratação desses 200. E anterior à contratação desses 200 era 12 mil. Tirando 12 mil de 20 mil vai dar 8 mil peças. Isso quer dizer que esses 200 operários produziram durante um dia 8 mil peças. Se 200 operários produziram 8 mil peças, quantos operários produziram 12 mil peças inicialmente? Então, para você saber quantos operários tinha inicialmente, você vai fazer essa proporçãozinha aqui, ó. Feito isso, identificado as grandezas envolvidas no problema e os dados apresentados no problema, você vai verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se aumentar o número de peças, vai ter mais funcionário trabalhando ou menos funcionário trabalhando? Vai precisar de mais funcionário para produzir mais peças, né? Então, aumentou o número de peças, vai aumentar o número de operários, né? Então, se aumentou o número de peças e aumentou o número de operários, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, você sempre coloca antes da igualdade a razão que contém o x, nesse caso 200 sobre o x, e vai pegar essa razão e colocar depois da igualdade. Se as grandezas são diretamente proporcionais, você escreve do jeito que está aqui, o 8 mil em cima, o 12 mil embaixo. Quando elas forem inversamente proporcionais, vocês vão ter que inverter a posição aqui da razão. Mas neste caso é diretamente, então você basta repetir do jeito que é apresentado aqui. Agora eu tenho uma igualdade entre duas razões. Se eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu posso realizar o produto dos extremos, que vai ser igual ao produto dos meios. Vou multiplicar esse 8.000 por x, que vai dar 8.000x. E vou multiplicar esse 12.000 por 200. 2 vezes o 12 vai dar 24, né? E eu vou acrescentar os zeros. 2 zeros do 200 e 3 zeros do 12.000. Então, vai ficar 2.400.000. Esse número que está na frente do x, ele vai para o segundo membro, dividindo o que tem do outro lado. Então, você vai pegar o 2.400.000 e dividir por 8.000. Você vai cancelar esses 3 zeros de baixo com os 3 zeros de cima, né? Sempre que aparecer zero, você pode fazer esse cancelamento e vai realizar a divisão de 2.400 por 8. 24 dividido por 8 dá 3 e você acrescenta 2 zeros. Isso quer dizer, pessoal, que antes da contratação desses 200 operários, o número de operários nessa indústria era 300,
que produziram 12.000 peças. Aí está a solução do problema. Vamos para o exemplo 2. Aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. O problema nos fala assim: Tiago saiu de onde mora em direção à casa de seus parentes. Metade do percurso ele realizou com velocidade média de 75 km por hora e gastou um tempo de 1 hora. Na outra metade do caminho, ele decidiu reduzir ainda mais a velocidade devido à irregularidade da estrada. E nessa segunda metade do percurso, sua velocidade média foi de 50 km por hora. Qual o tempo gasto por Tiago para realizar essa segunda metade do percurso? Procedimento semelhante, né? Primeiro você vai identificar as grandezas envolvidas. Nesse caso vai ser velocidade e tempo. Velocidade é dada em quilômetro por hora e o tempo é dado em horas. Pronto, identifiquei as grandezas envolvidas no problema. Agora eu vou identificar os dados apresentados na questão. No caso vai ser os 75 km, que vai ser igual a 1 hora, né? E os 50 km vai ser igual a quantas horas? Pronto, identifiquei as grandezas, identifiquei os dados oferecidos no problema, né? Apresentado na questão. Agora eu vou verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu diminuir a quantidade, aqui o número da velocidade, né? Se a velocidade é menor, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou diminuir? Se eu diminuir a velocidade, eu vou precisar de mais tempo para realizar esse percurso. Logo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Você escreve a razão que contém o x antes da igualdade e a razão que não contém o x após a igualdade. Como essa razão aqui é inversamente a essa grandeza aqui, então você vai ter que inverter. O que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima vai ficar embaixo. Então vai ficar desse jeito a razão. Pronto, agora eu tenho uma igualdade entre duas grandezas. Logo posso fazer o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Multiplicando esse x por 50, vamos obter 50x. E uma vez o 75 vai dar 75. Esse número que está na frente do x vai para o segundo membro dividindo, que tem do outro lado. Nesse caso, eu vou dividir o 75 por 50. Você pode realizar essa divisão logo direto, mas eu aconselho a vocês a ir simplificando para ficar mais simples, né? Você divide em cima e embaixo por 5 para transformar em números menores, para facilitar o seu trabalho. 75 dividido por 5 vai dar 15. E o 50 dividido por 5 vai dar 10. E para dividir um número por 10, basta deslocar uma casa, né? Ou seja, vai ficar uma casa após a vírgula. Ou seja, 1,5. Isso quer dizer que a segunda metade do percurso, o Tiago vai precisar de 1h30 para realizar esse percurso. Vamos para mais uma questão. Essa daqui, pessoal, envolve mais de duas grandezas. Logo, vai ser uma regra de 3 aí composta. Mas o procedimento é semelhante. Vamos comigo. O exemplo nos fala assim. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Então, as grandezas envolvidas aqui vai ser o número de tijolos. Você escreve aqui o número de tijolos. Depois vai ser o número de dias. Primeiro o número de tijolos. Número de dias e a quantidade de horas trabalhada por dia. Pronto, identifiquei as grandezas, agora eu vou ver os dados apresentados na questão. Primeiro vai ser o número de tijolos, que é 1.470, produzidos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Ora, se trabalhando 10 horas por dia, ele vai produzir
quantos tijolos? Trabalhando em 10 dias, 8 horas por dia, vai produzir quantos tijolos? Então você bota um X aqui, ó. Pronto, feito isso, agora você vai analisar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Sempre você vai relacionar com a razão que contém o X. Essa razão que contém o X sempre vai ficar antes da igualdade. Você já pode até repetir aqui, ó. 1470 sobre X vai ser igual. Aí você vai perguntar, se eu aumentar o número de dias, eu vou aumentar ou diminuir o número da produção de tijolos aqui? Vai aumentar, né? Quanto mais dias trabalhado, maior a produção de tijolos, mais tijolos serão produzidos. Logo, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, você escreve aqui o 7 sobre 10, do mesmo jeito que é apresentado aqui. Se fosse inversamente, você ia ter que inverter, botar o 10 para cima e o 7 embaixo. Mas, nesse caso, elas são diretamente proporcionais. Se eu aumentar o número de horas trabalhado por dia, vai aumentar a produção de tijolos ou vai diminuir? Ora, quanto mais horas trabalhado por dia, maior a produção, maior o número de tijolos produzidos. Logo, elas também serão diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais, você vai escrever aqui. Quando eu tenho grandezas compostas, você escreve primeiro a razão que contém o X, e as outras razões você vai multiplicar, ou seja, vai multiplicar essa razão por essa daqui, 3 sobre 8. Você faz o produto entre as razões. Repete o que está antes da igualdade, a razão que contém o X, e vai realizar o produto entre essas duas razões, entre essas duas frações, né? 7 vezes 3 e o 10 vezes o 8. 7 vezes 3 vai dar 21. E 10 vezes 8 vai dar 80. Pronto, agora eu tenho uma igualdade entre duas razões. Você pode fazer o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. X vezes o 21 vai dar 21x. Agora eu vou pegar esse 1470 e multiplicar pelo 80. Fazendo essa multiplicação, vamos obter 117.600. 117.600, esse 21 vai para o segundo membro dividindo esse 117.600. Fazendo essa divisão, esse 117.600 dividido por 21, vamos obter 5.600. Isso quer dizer, pessoal, que trabalhando 10 dias, considerando o regime de horas diária, 8 horas por dia, essa olaria vai produzir 5.600 tijolos. E aqui, pessoal, finalizamos essa nossa revisão sobre esse tema. Espero que vocês tenham entendido. E vamos finalizar nossa aulinha. Um abraço e até a próxima.